aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento à Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um programa, episódio à Beça, mais um episódio hoje com meu amigo Alexandre Espírito Santo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Um prazer enorme estar aqui com você. Ah, prazer todo meu, Alexandre. Essa conexão carioca. Eu em São Paulo e você no Rio, né? Mas é uma conexão carioca. Tá Isso certo. aí. Alexandre, primeiro aqui, né? Primeiro, mais uma vez, prazer estar você aqui comigo. Eu sempre peço para meus convidados se apresentarem, falar um pouquinho quem é Alexandre Espírito Santo, o que que faz, né? Aquele negócio do Globo Repórter, onde vive, né? Do que se alimenta e tal. Tá certo. Bom, eu fiz agora, recentemente, 35 anos de atividade no mercado financeiro. Comecei em 1987. Peguei todas as crises desde então. Eu tinha 15 dias de mercado quando teve o crash lá do Dow Jones, o segundo crash. Desde dali, todas as crises eu tive no mercado. Peguei lá os circuit breakers todos. Mas, assim, o mercado é uma coisa que eu gosto muito e é, eu estou direto, né, nesses 35 anos, ininterruptamente. E em 1999 eu comecei a lecionar, comecei a dar aula, que é uma coisa que me encantou, né? Quando eu vim para esse lado, né, da educação, comecei a dar aula de economia, finanças, e também, né, desde então, ininterruptamente. Hoje em dia eu dou aula no IBMEC, aqui do Rio de Janeiro. Trabalhei algum tempo na ESPM, aqui no Rio, que é uma escola muito legal, aprendi muito lá. Mas o IBMEC é uma paixão, porque eu estudei no IBMEC logo depois que eu saí da UERJ, Aquele me prédio formei em ali do economia. Museu da Arte Moderna, era ali mesmo? Exatamente, ali Ah, do lado lembro. do MAN. E na época, né, tinha até o Paulo Guedes, né, ele ficava lá, né, uma equipe de professores espetacular. E foi quando, logo depois, quando eu comecei no mercado, eu comecei trabalhando na corretora Omega, que era uma grande corretora aqui no Rio. E logo depois eu fui para um grande banco, né, que é um banco muito famoso, né, muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, chamava-se Banco Boa Vista. E tive grandes Trabalhei, amigos no Boa Vista. trabalhei 12 anos no Boa Vista, e aí depois, quando o Boa Vista foi vendido, aí eu comecei a ir para outras instituições. Trabalhei em asset, né? Montei 2 assets, fui sócio de 2 assets. E há 6 anos eu estou na Orama, que é uma empresa que ajuda muito nessa democratização dos investimentos. Então, assim, minha vida é essa: uma parte no mercado, uma parte dando aula, e nos raros tempos, né, que eu tenho para cuidar de mim, aí eu tento fazer uma coisa ou outra que eu gosto, e a gente vai tocando aí do jeito que dá, né? Eu sei que você também escreve livros, você é um poeta também, né? Não vai esquecer de falar, não, hein? Tá certo. Eu comecei a escrever poesias na década de 80 e eu editei 4 livros de poesia. Foi uma experiência muito legal. Hoje em dia eu tenho pouco tempo para escrever poesia, porque o tempo que eu tenho para escrever, eu acabo escrevendo o artigo lá no Valor Invest, né? Assim como você. Eu tenho uma coluna, a minha coluna é toda segunda-feira. Então, às vezes, eu até quero escrever uma poesia, mas não, tem que escrever o artigo para entregar. Mas a poesia é algo que foi algo muito importante na minha vida, me ajudou muito numa determinada fase. Mas eu também tenho outros hobbies. Eu, assim, na década de 80, eu fui DJ, né? E olha Tive só, uma, Furacão 2000, né? tive uma equipe de som com alguns amigos da escola. E eu gosto muito daquelas músicas, né? A década de 80 foi muito rica, né? Com É de 80, Madonna, Lazy Michael Mix, né? Jackson, né? Esse pessoal realmente foi um momento onde nós tínhamos músicas dançantes, e eu gostava muito, né? Como jovem, né? De fazer umas mixagens. Hoje em dia, de vez em quando, eu vou num show. Tive agora no Rock in Rio,
assistindo lá o Iron Maiden, que é um Ah, conjunto, uma banda que eu adoro, e é isso, mas acho que o tempo livre mesmo é estudando, né? A gente está vivendo um momento, um período onde a gente precisa estar atualizado, especialmente nós que somos professores, então é estudando muito, sempre estudando muito. bem, já que estamos nesse empreendimento de estar atualizado, vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, então, Alexandre. Vamos lá. Vem, me conta aqui um pouquinho. O grande assunto, né, é a subida de juros americana, né? Tem vários assuntos aí, né? O mundo está num momento realmente muitos e muitas décadas que não se vê um negócio desse. Como é que você está vendo esse momento agora de aumento de juros americanos, com essa tocada, essa toada aí de vai ter recessão, estagnação parece que é certo, recessão talvez. Como é que você vê isso aí? Qual é a tua percepção, teu sentimento? Eu vejo com muita apreensão, porque, na verdade, eu era, eu fui muito crítico, né, da forma como o Fed conduziu a política monetária quando a gente começou a enfrentar a pandemia. Os bancos centrais, todos eles, começaram a agir de uma forma para tentar mitigar, né, os efeitos recessivos da doença. O problema é que a intensidade dessas políticas me deixava meio de pé atrás. Por quê? Na verdade, a gente sabe, né, na hora que o Banco Central começa a fazer uma emissão monetária descontrolada, qual é a consequência? Normalmente a gente vai ver a inflação lá na frente. O que aconteceu é que o Fed ele fez uma política extremamente expansionista, como poucas vezes a gente viu no período ali da pandemia. Ele cresceu o M2 na emissão monetária em 40%. Ele deu uma pancada no seu balanço, ou seja, ele estava emitindo moeda e, ao mesmo tempo, os governos começaram a vir com políticas fiscais de transferência de renda, né? O Trump, o Biden, aqui também aconteceu, do O chequinho, mundo, né? que chega lá na tua família, né? Isso, na minha visão, era contratar a inflação para frente. O problema é que o Fed veio com um discurso, e era isso que me amedrontava, que a inflação era transitória. Não, fica tranquilo, está tudo certo. E, na minha cabeça, não era isso que ia acontecer. A gente ia efetivamente viver um episódio de inflação elevada por muito tempo, que é o que, infelizmente, está acontecendo. Nesse momento em que o juro estava zerado, muito baixo, e o Fed até fez aquela ideia de Ford Guidance até É, 2024, com juros zerado, que aconteceu nos mercados financeiros, Bessa? Os garotos, né, vendo que as bolsas, as criptos, né, estavam subindo como se não houvesse amanhã, eles começaram a achar que iam ficar ricos de uma hora para outra. E é isso sempre verdade. me amedronta, porque o mercado financeiro você não fica rico com essa facilidade. Né? E eu acompanho muito essa garotada, né, no Twitter da vida, e eles vinham com um papo lá que é o TINA, There is no alternative, ou seja, o juro estava tão baixo, né, o dinheiro era tão fácil que não tinha alternativa a não ser botar na bolsa ou comprar um Bitcoin da vida. Isso criou uma bolha nos mercados acionários. E essa bolha ela começou a ser murchada, né? Felizmente ela não estourou, no início desse ano. Se a gente pegar hoje, do início do ano até agora, o Nasdaq, né, que é um índice É a das bolsa da ações tecnologia e tal, né? que a garotada gosta, não é? Já caiu 30%, 30%. É uma queda muito expressiva. E o juro que estava ali jogado às traças, que era zero, o Fed agora começou, né, esse ano, uma política agressiva de juro. E, na minha cabeça, ele está caminhando lá para um juro de 4,5%, que é um juro que já dá para incomodar a renda variável. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, levei esse tempo todo para explicar que,
sim, estou preocupado. Acho que há uma chance da gente ver um desaquecimento mais forte na economia americana. E mais do que isso, né, é como esse desaquecimento vai se dar. Se vai ser em soft landing ou em hard landing. Porque se a gente conseguir, né, um pouso suave, tanto melhor, não é? Porque aí você não tem estresses, crises nos mercados financeiros, como nós observamos tantas vezes. Mas se for um hard landing, aí é para preocupar um pouco mais. Tem gente, Alexandre, que fala que 4,5, 5 é um juro muito alto para os Estados Unidos. É um juro que, assim, você, quando vai trazer o valor presente, preço de ação, parece que alguns negócios não ficam de pé. O que você acha? Eu acho que essa análise está corretíssima. É, e eu falava muito isso nos meus artigos, inclusive, porque o que a gente estava vendo é que os múltiplos, né, dessas ações, das FANGs da vida, né, quando você pega lá Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, todas essas empresas, elas estavam, na minha visão, excessivamente caras. Né? Se a gente pegasse o múltiplo lá, o PL, que é a relação de preço-lucro, elas estavam parecidos com o que tinha acontecido, com o que ocorrera lá no início do século, quando teve a bolha das .com. E, Isso, e esse, para mim, é o grande medo é, de uma nova crise. Porque, como eu mencionei, você já teve uma enorme correção. Porém, mesmo com essa correção, você não pode dizer que elas estão baratas nesse momento. Então, a gente tem que ficar como se fosse ali, dedo no gogó do paciente, tem que observar todo dia o comportamento dos mercados. Muitos analistas, muitos economistas renomados estão falando de recessão muito forte na economia americana. E tem um outro problema, não é, Bessa, que a gente não pode desconsiderar, que quando o mundo está interconectado, não é só a pandemia, né, que trouxe o problema, é porque hoje a gente tem problemas seríssimos na Europa, né, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, na China, fora a questão da guerra lá, né, da Rússia e Ucrânia. nossa, então aproveitando o gancho, Alexandre, vamos falar um pouco de Europa. Situação complicada, né? Tem a questão, bem, inflação, energia, como é que você está vendo? Aí, a Europa, como sempre, é aquela. Quer dizer, não sei se também você quer falar disso também. Tivemos agora a Itália com um governo que. Com um governo que, digamos, é mais cético, é um eurocético, né? Um governo mais cético em relação ao euro. O que você vê de Europa? Pois é, essa questão da Europa me preocupa no seguinte sentido. A economia alemã, que é uma das principais economias do mundo, ela está muito vulnerável à questão da guerra, porque ela depende muito fortemente da energia do gás da Rússia. O que aconteceu agora muito recentemente? Né? Você está com problema lá no Nord Stream, né? Com questões de vazamento de gás. Gasoduto, Então, né? você, Gasoduto, no tá. gasoduto, você não está conseguindo entregar. O inverno está chegando. O governo alemão está negociando petróleo ou derivados, né, por conta da energia com Emirados Árabes. Havia uma expectativa que no final do ano de 2022 a Alemanha encerrasse as atividades das suas usinas nucleares. Já adiaram, vai ficar para abril, maio. Né? Você está usando carvão, que é uma das energias mais sujas que tem. Onde é que está aquela conversa do ISD? Né? Você está usando carvão. Você mencionou muito corretamente a questão da Itália, que foi um dos primeiros países, né, a vir com a ideia do euro, né, é um governo eurocético, né, a Geórgia Meloni. Meloni, né, foi a vencedora, é um governo de extrema direita, isso não acontecia, né, desde a Segunda Guerra. E
Para piorar, né, entornar o caldo, você tem uma situação bastante grave na Inglaterra. Na Inglaterra, você mudou o governo, agora entrou a Liz, tivemos a perda, para, né, complicar ainda mais, da, da, desculpa, da rainha que, né, Ah, se é foi. verdade, verdade, Então, verdade. tudo isso, de alguma maneira, complica. Complica, E né? o governo da Liz, o que ele fez? Ele colocou um pacote agora, né, para estimular a economia, de cortes de impostos muito agressivos, né, para você tentar jogar a economia de novo, né, para um crescimento. Só que a gente que é professor de economia, né, a gente tem que chegar e falar, olha, mas lembra, tem um negócio lá que chama-se equivalência ricardiana, né, que mostra o seguinte: quando você diminui muito os impostos, na verdade, você, ao invés de ir para o consumo, você aumenta a poupança corrente, porque os investidores, a sociedade começa a ficar preocupada que os impostos vão ter que subir lá na frente. Então, de alguma maneira, né, você acaba dando um tiro no pé. É, Se a gente pegar agora, nesses últimos dias, a remuneração dos títulos de 10 anos da Inglaterra está maior do que a da Grécia, né, que é um país que, Au! né, vive em problemas. Então, a Au! situação na Europa, efetivamente, é preocupante, minimamente preocupante. E, de alguma maneira, né, os Estados Unidos, eles dependem também, né, de como a Europa está. Sem falar a questão da guerra, porque essa guerra que a gente imaginava que fosse durar um mês, já são 6 meses, né? E aí a Rússia, daí a Rússia, digamos, apanhando e tendo que aumentar o tom, né? De ameaças e tal. Exato, e o que é muito ruim, não é? Porque essas ameaças, né, de reservistas, isso deixa, você sempre com uma espada na cabeça. Tem um outro ponto, Bessa, que é o seguinte: a China, a própria China, né, que é um país muito importante na dinâmica global, porque ela, durante muitos anos, né, cresceu aí a velocidades extraordinárias, né, 10%, depois caiu um pouquinho para 8, para 7, para 6. Esse ano, talvez cresça 3. Né? A gente, nesse dia que a gente está gravando, existe algo que me assustou muito, muito, porque o yuan, a moeda chinesa, ela atingiu a mínima histórica em relação ao dólar. E o Banco Central chinês está preocupado, né, querendo que os bancos eventualmente entrem sustentando. A gente já viu o Banco Central da Inglaterra entrando agora recentemente, comprando libra esterlina para sustentar, o próprio Banco Central do Japão comprando ien para sustentar. Isso me lembra o início da minha carreira, Bessa. Lá na década de 80, os bancos centrais, eles atuavam muito fortemente no Forex para sustentar suas moedas, fazendo ações coordenadas. Tudo isso é novo para essa garotada. Então, o que eu tenho chamado muita atenção disso? Existe uma parte significativa da população europeia, americana, que não sabe o que é inflação, porque nos últimos 40 anos a inflação é, nessas regiões era muito, muito baixa. E agora você está lidando com inflação, né, perto de 10%. O que é inflação de 10% para a gente aqui? Não é nada, mas para eles é muito. Né? Por isso, essa ideia de você ter uma freada brusca na economia global é algo que a gente precisa monitorar. Felizmente, a nossa situação econômica, até por conta, né, do nosso Banco Central ter se antecipado com a questão da política monetária, né, a gente subiu o juro muito mais cedo. Nesse momento, a gente tem um cenário macro aqui para a economia brasileira que me parece muito melhor do que o cenário externo.
O Paulo Guedes estava falando, não só o Paulo Guedes, né? Porque com o ministro a gente acaba ressaltando mais, mas que o Brasil digamos, é um país, hoje virou, não chega a ser um paraíso, mas é o país, digamos, onde investir. O Brasil, porque está mais arrumadinho. Você concorda mesmo? Olha, eu concordo. Vou te explicar por quê. Eu, há um tempo, eu escrevi um artigo falando sobre modelos de projeção, né? Eu sou economista, sou professor, e a gente usa modelo para fazer as nossas estimativas. Eu vinha olhando as projeções que o mercado financeiro fazia sobre o nosso PIB e até sobre a inflação, e ficava um pouco incomodado com os números, especialmente do PIB, porque eu tinha uma leitura de que o nosso PIB, esse ano 2022, ele não seria tão ruim quanto o mercado, no início do ano, preconizava, né? Então, o que o mercado estava falando? De PIB negativo, de -1, de -0,5. A gente aqui na hora, mano, o nosso pior número era 0,7 de crescimento, né? Nesse momento, a gente está com 2,7 de crescimento, querendo escorregar para 3. Por quê? Eu acho que é importante, Bessa, a gente falar sobre isso, porque muitas vezes foge, né, do público determinadas coisas que foram realizadas nos últimos 2, 3 anos, mesmo com a pandemia. Porque no início do governo Bolsonaro, nós tivemos a reforma da Previdência, que não foi a reforma dos sonhos de ninguém, mas ela aconteceu e ela era importante porque a nossa população, infelizmente, ela está envelhecendo. Mas, como com a pandemia ficou difícil da gente prosperar com as outras reformas, reforma tributária, administrativa, tantas outras, nós fizemos um conjunto, né, como eu brinco, de meia dúzia aí de 10 micro-reformas que são muito importantes nessa questão do ambiente de negócio. Então, olha só, vou tentar aqui ver se minha memória está boa para lembrar. Em 2019, a gente teve lá a questão dos fundos de infraestrutura. Infraestrutura, eu acho que é um setor maravilhoso para a gente investir agora. Em 2020, nós tivemos o marco do saneamento e a BR do Mar, aquela da cabotagem. Tá. No ano passado, tivemos algo que, desde que eu entrei no mercado, ouvia falar que ia acontecer e não tinha, a gente conseguiu, que foi Banco Central independente, não é? Você institucionaliza, apesar de termos lá, desde o Fernando Henrique, essa coisa meio jabuticaba, não, olha, nós temos um Banco Central que o pessoal pode fazer, mas uma coisa é quando você institucionaliza. Depois nós tivemos o marco do gás, depois tivemos o marco das ferrovias, leilão do 5G, que é uma coisa extraordinária. Aqui no Rio de Janeiro, teve o leilão da SEDAI. Esse ano, a gente teve a Eletrobras. Todas essas micro-reformas, elas são importantíssimas para dar substância, né, respaldo para uma economia mais ativa e produtiva a partir do ano que vem. Então, olhando sob essa ótica, né, tirando essa nuvem, né, que tomou conta, né, nuvem carregada, que tomou conta do cenário internacional, eu acho que a gente aqui, independente de quem vença a eleição, eu acho que a gente está preparado para um momento mais auspicioso da nossa economia. Eu estou relativamente otimista com os próximos anos da economia brasileira. Tomara, né? Tomara, que eu torço, né? No mínimo eu torço, no mínimo eu estou torcendo, né? Agora, você falou uma coisa, Alexandre, que os seus modelos estavam acusando uma realidade um pouco diferente, mas cabelo branco faz diferente, né? Diferença. É o que a gente estava falando, muita gente não viveu crise, né? Tem muita gente que nunca viu taxa de juros americana alta, inflação alta. Talvez os seus modelos eles tenham ali uma pitada de experiência, né? Pois é, Bessa, você tocou num ponto que eu acho muito importante, né? A gente, como professor, lida com a juventude e a gente também foi jovem, É. né? E o jovem, ele tem essa coisa, né, de respostas rápidas,
especialmente essa garotada hoje, né, que é muito antenada, está ligada com seu celular, 24 horas, o mundo está na mão. Mas é isso, eles não tiveram essa experiência, né? Grande parte das crises que acometeram, né, que acometeu os mercados nesses últimos anos, eu estava com 2 telefones, né, comprando e vendendo, né? Isso, quer queira ou quer não queira, isso ajuda a gente, né, caleja. E por isso eu tinha um pouco essa sensação de que o mercado vinha projetando, olhando muito mais a demanda do que olhando a oferta, porque o que aconteceu na verdade? Se nós olharmos o mercado de trabalho aqui no Brasil, ele surpreendeu a muitos, né? O próprio ministro Paulo Guedes, você citou ele ainda há pouco, né? Ele vem comentando sobre isso, porque a gente está com desemprego num patamar que ninguém esperava, né? Nossa projeção aqui está caminhando para 8,5%. E é um número bastante, né, auspicioso, minimamente encorajador, porque havia uma perspectiva que o desemprego ficasse acima de 10 por muito tempo. Na minha cabeça, é um pouco, né, essa mexida na microeconomia, né, porque a macro é muito importante. É claro que o próximo governo vai precisar voltar às reformas estruturantes, eu não tenho dúvida disso, mas essas que foram feitas, né, o mexer no marco legal, da consistência jurídica, isso é muito importante para o país, para a economia do país deslanchar a médio prazo. Né, e realmente, né, eu me lembro que pelo menos desde a época que acho que foi quem fez um trabalho legal, né, foi o Marco de Lisboa, quando estava no Ministério, no primeiro Lula, né, que ele vinha com essa questão das reformas microeconômicas, né, que quando o ambiente não dá para mexer no macro, vamos mexendo no micro, vamos mexendo no micro. Perfeito, exatamente esse é o ponto. Eu acho que o que aconteceu, como a gente, pela dificuldade, né, da pandemia, e aí teve todo aquele fla-flu, né, envolvendo a pandemia, que é ruim, não é? Qualquer espécie de fla-flu político atrapalha, né? Então, como a gente não conseguia andar com as reformas que, na minha visão, eram importantes, nós caminhamos para essas alternativas, que, como você mencionou, foi o Marco de Lisboa, né, que hoje está no INSPER, que foi um dos precursores dessa ideia da gente mexer com essa dinâmica para dar mais produtividade para a economia brasileira. É. Agora me conta uma coisa, Alexandre, pensando aí que agora a gente está. Primeiro que sim, não sei se você concorda, a gente está num período de eleitoral que parece que está mexendo menos com os mercados no Brasil do que das outras vezes, né? É. A que você atribui isso, primeira coisa, e a segunda, o que você vê aí para frente? Independente de quem ganhar, porque eu acho que tem uma agenda que tem que ser levada adiante, né? Perfeito. Essa sua colocação é ótima. Primeiro aspecto é o seguinte: o que tem de diferente na minha visão? Eu acho que você está correto. Os mercados têm se comportado muito melhor do que das outras vezes. Passei por todas as eleições desde É verdade. Collor, Você Lula, passou por né? todas, é verdade. Todas no Também, mercado, eu também, né? eu também. E era um sobe e desce. Dessa vez está sendo diferente. Por que eu vejo que dessa vez é um pouco melhor? Porque, primeiro, né, nós temos os 2 principais candidatos que estão liderando as pesquisas. Um é o atual presidente e o outro foi presidente 2 vezes. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe aquela questão do aprendizado, É. né? Ele já tem essa experiência pregressa com a gestão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, e que me parece também muito importante, não tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, é que a gente tem que olhar para o Congresso que vai ser eleito, né? Porque num país como o nosso, de regime presidencialista, mais que o Congresso é muito, muito, muito importante, porque você não consegue governar sem o Congresso. Se nós observarmos, né, os que entendem bastante de Congresso, eles estão sugerindo que tanto o PT quanto o PL, que são os partidos, né, do Lula e do Bolsonaro, que eles não farão uma maioria.
muito longe disso, né? Nós temos mais de 500 deputados, são 513. As estimativas é que eles farão em torno de 75, quiçá 80 deputados. Então, não adianta, porque eles sozinhos não governarão. E, mais uma vez, a gente vai precisar daquele presidencialismo de coalizão, que, de alguma forma, tanto Bolsonaro quanto Lula, eles sabem, né, navegar, Sim. né, nessa situação. Então, me parece que há um consenso de que é imperativo fazer um novo arcabouço fiscal. O teto dos gastos foi ótimo, maravilhoso, né? Temos que elogiar aí o governo Temer por tê-lo feito, mas o teto está cheio de goteira, Bessa, cheio de goteira. Então, a gente precisa agora, né, minimamente, consertar as goteiras ou trazer um novo arcabouço fiscal. Para mim, isso é ponto, né, pacífico. Não tem como a gente sair de uma situação macroeconômica instável para um estável sem passar por um novo arcabouço fiscal. Isso acontecendo, o que a gente vai precisar ao mesmo tempo? Vamos sim ter que fazer uma reforma tributária. É absolutamente indispensável fazermos uma reforma tributária. A gente tentou fazer uma reforma tributária, né? Você pode gostar ou não gostar da questão do dividendo, mas era um projeto que ele não foi adiante. O ministro Paulo Guedes tem dito, né, que vai financiar uma parte dos programas sociais com a taxação de dividendo, mas o próprio presidente Lula tem falado, né, nas poucas vezes que falou sobre economia, mas ele tem falado de fazer uma reforma tributária. Acho que a reforma administrativa é condição sine qua non, o Estado é paquidérmico, a gente precisa enxugar o Estado e, de alguma maneira, como o nosso Banco Central andou na frente, eu acredito, né, nossa projeção aqui na hora, é que a inflação do ano que vem ela será 4,7, ou seja, ela já caminha para entrar dentro da meta, porque a gente não pode esquecer, né, Bessa, que a meta é um intervalo. E no ano que vem, o teto da meta é 4,75, porque o centro é 3,25. Então, na minha cabeça, a gente já consegue entrar no ano que vem para dentro da meta, que é uma vitória. E aí o Banco Central irá, na minha visão, começar a reduzir a Selic no final do ano que vem, lá no quarto trimestre do ano que vem. A minha dúvida é se ele vai reduzir na penúltima ou na antepenúltima. Mas vamos colocar, para a gente fazer conta simples, que a gente passe o ano que vem de um juro que está agora em 13,75 para em torno de 11. Já é uma vitória, né, diante, né, dessa taxa elevadíssima. Por isso, eu tenho essa expectativa que, se nós fizermos o dever de casa, e aí, como nós somos professores, né, é importante, porque a gente sempre fala lá para os alunos, quer fazer uma matéria boa aqui, fazer um bom curso, tem que fazer dever de casa, tem que estudar e fazer dever de casa. Se nós fizermos o nosso dever de casa, que é o fiscal, né, o Banco Central conduzindo a política monetária como vem conduzindo de forma bastante proativa, eu acredito que o ano que vem nós consigamos fazer o PIB positivo, porque já tem muita gente falando que o PIB do ano que vem é negativo, de novo, né? Porque o juro está muito alto. É claro, vai depender das condições externas, como eu mencionei, mas, quem sabe, né, se não for uma situação muito, muito complexa lá fora, né, uma recessão muito severa, eu acho que a gente tem chance de fazer um PIB positivo no ano que vem, entre meio, quem sabe, 1%. É uma pena que a gente também não sai dessa meio maldição do baixo crescimento, né, Alexandre? Tudo bem também que ano que vem o ambiente externo está bem adverso, né? Mas a gente não larga isso, né? Impressionante, né? É incrível essa política do stop and go que a gente vive desde lá da ditadura militar, né? Desde a década de 70, que é esse stop and go. Toda vez que a gente começa a crescer, né, você, por falta de produtividade, por uma série de razões, a inflação vem, o juro tem que subir e a gente desacelera. Eu falo muito lá para os meus alunos, né, em vez de usar o stop and go, eu uso uma outra metáfora
que é o voo de galinha, né? Voo de galinha. Você sobe um pouquinho, entrega, sobe um pouquinho, entrega. E é isso que a gente está fazendo, um crescimento pífio, né, nessas últimas décadas. Nós, infelizmente, tivemos uma recessão muito severa, né, ali na época do governo Dilma, em 15 e 16. Isso jogou, né, o PIB per capita para baixo. Aí depois veio a pandemia, né, para piorar. Então, só vai ter uma recuperação de fato, se tudo der certo, a partir de 2024, 2025. Se eu não me engano, tem um dado do IBRE que fala que a gente vai chegar no, eu acho que, não sei se é o PIB per capita, nível de renda, de 2013, somente em 2025, talvez 2026. Exatamente, esse é o aspecto. Né? E se nós fizermos o dever de casa, porque senão a gente volta a entregar. Agora, tem um ponto bom, né, Alexandre? Essa semana, meus alunos fizeram um trabalho sobre os planos de estabilização econômica, né? Estava lá, veio desde o Cruzado, não sei o que e tal, né? Mas é uma coisa boa, pelo menos, né? Hoje a gente pode dizer que o mundo está lá meio numa crise, ou caminhando para uma crise. O Brasil não entrou, né? Aquela história, antigamente, qualquer espirro no mundo no mundo desenvolvido era a pneumonia do Brasil. Pelo menos saímos disso, né? Sim, exatamente. Eu acho que temos vitórias. Né? A gente, às vezes, é muito influenciado, né, por essa Corinthians e Palmeiras. Isso não é bom. Existem coisas positivas acontecendo na nossa economia. Nós temos uma inflação ainda elevada, porém a gente conseguiu inflexionar. A gente estava com 12 meses, né, em 12%, a gente vai encerrar o ano, né, na nossa cabeça aqui, abaixo de 6%. Então, é uma vitória. E qual foi a mágica aqui? Foi o Banco Central perceber que a inflação estava saindo da mão dele. Lá em 2021, isso, que o juro estava em 2, você lembra? Era o menor juro da nossa história. Né? E ele deu um choque de juro. Em um ano, ele saiu de 2 e foi para quase 14. É um juro, uma velocidade extraordinária. Agora, tem efeito colateral? Claro que tem. Porém, o que é pior? É a gente sofrer um período ou a gente, como está acontecendo agora em alguns países, inclusive vizinhos, com inflações altíssimas, né, fazendo com que as classes de renda mais baixas acabem sofrendo muito mais. Então, é um trade-off, é um dilema de política econômica, mas eu acho que a gente fez da maneira correta. Tá certo. Alexandre, caminhando aqui, sabe que a gente tem um tempo aqui que a gente tenta respeitar. Caminhando para o final aqui, queria te fazer uma pergunta. E o investidor nesse cenário? Porque, primeira coisa, você deve ter visto também muitos alunos jovens, né, que acham, não, faço day trade, não, comprando ação, está ganhando tanto, aquele papinho de corredor, não, comprei isso, ganhei. Tem muita gente que não vê esse mercado, como a gente falou, né? Tinha gente que achava que ciclo econômico foi revogado e que a ação só sobe, né? O que que você diria aí? O que que você diria para os nossos investidores nesse momento que tem desafios aí pela frente? Bom, bem, essa pergunta é excelente, porque é um pouco o que eu é, pretendo fazer na minha vida, não é? Ajudar as pessoas a investirem melhor. Né? Por isso, talvez, né, mesmo com esses 35 anos, ainda tenha aí mais, né, pelo menos aí mais uns 5, 10, para tentar conseguir esse meu objetivo, que é auxiliar as pessoas. Primeira coisa é o seguinte: eu acho que a gente tem que sempre olhar o perfil do investidor e relacionar isso com o tempo, né, de investimento. Então, o tempo é muito favorável para a juventude, né? A questão da capitalização, né, da matemática financeira. Quando eu chego lá na aula, faço a continha do cara que tem 20 anos e bota, sei lá, 300, 400 reais todo mês, a um juro de 0,7, 0,8. Quanto ele vai ter com 60 anos, a garotada fica, ô, professor, é isso mesmo? Não está enganando a gente? Porque a capitalização ela é muito favorável para a juventude, porque o tempo, né, está falando de uma função exponencial.
Então, esse é um primeiro aspecto. Eu acho que o jovem hoje ele tem que aproveitar esse juro alto. Esse juro alto, ele não é algo trivial, não é para acontecer o tempo inteiro. O Brasil tem essa tradição de juro alto. Então, primeiro aspecto, eu acho que você tem que aproveitar o momento do juro alto. Depois, fazer uma carteira diversificada. A gente, como professor de finanças, não pode fugir disso. Mas aquele que é mais jovem, ele tem espaço para correr algum risco. E aí, nesse sentido, o Bessa, eu acho que a nossa Bolsa, nesse momento, ela está convidativa. Né? Se nós olharmos comparativamente, em termos relativos, o Ibovespa, ele está tradando aí, está negociando com PL entre 6,5 e 7, enquanto lá no início do ano passado, no início desse ano, o S&P estava negociando a 40. Ou seja, a gente está com 7 e o cara estava com 40. Poxa, olha só a oportunidade. Né? Não estou dizendo que a gente vai buscar um PL de 40. Mas se a gente tem um PL 7 e o PL for para 10, 12, que numa situação de economia melhor é bastante factível, sabe por quê, Bessa? Se nós pegarmos a década de 2010, que eu falei ainda há pouco sobre ela, e nós tivemos uma das piores recessões da nossa história ali com a Dilma, a mínima do PL, do Ibovespa, na década de 2010, foi 13 vezes. A gente hoje está negociando 6,5, é a metade. E, diante de tudo que a gente conversou aqui, acho que dá para a gente concluir que a situação macro brasileira é melhor do que aquela ali da década de 2010. Então, eu vejo com boas oportunidades, especialmente olhando, né, o país necessitando de infraestrutura. Eu acho que vão ter muitos investimentos em infraestrutura no país, enormes investimentos. São números tão grandes que não dá nem para a gente falar aqui. Eu vejo com bons olhos colocar uma parte, essa garotada que está olhando para daqui a 20, 30, 40 anos, uma parte, 20%, 25%, em ações, boas ações, ações pagadoras de dividendos, né, de empresas sólidas, não aventura. Né? Essa coisa do, me falaram para comprar essa aqui, esse disse-me disse, dá errado, e eu tenho 35 anos de experiência para comprovar que isso é furada. Agora, as boas empresas, essas não, essas você precisa olhar ali com lupa e ver a que efetivamente vale estar na sua carteira para que você, além dos dividendos, tenha ganhos de capital e possa montar, ajudá-lo, né, quando você acabar a sua vida laborativa, você se aposentar, ter um complemento que não é somente de um fundo de previdência, né, que você eventualmente pode fazer, mas também de uma boa carteira de ações que você formou quando era mais jovem. Isso é prazo, né? Não é comprar ação hoje para vender amanhã, é longo prazo, é comprar ação, estudar, não é comprar qualquer, isso é importantíssimo. Exato. Essa questão do day trade, né, ela está muito na moda, né, já tem um tempo, porque ficou muito fácil de operar, não é, Bessa? As pessoas hoje, elas entram numa corretora, né, se inscrevem, né, lá na corretora, elas têm uma conta e elas usam o home broker, e o home broker está no teu celular. Né? Então ficou realmente muito fácil. Eu não estou dizendo para você não fazer o day trade. Não, se você gosta de fazer, tudo bem. Só é preciso ter muito cuidado, porque normalmente o cara faz o day trade no mercado de opções ou no mercado de índices. E isso é um problema, porque esses mercados eles são extremamente voláteis e eles permitem um nível de alavancagem que às vezes é perigoso. Então você tem que ter muito controle, né, sobre si, né, para você não eventualmente cair na tentação de se endividar para operar mercados que são mercados que têm muita volatilidade e podem, da mesma maneira que dão muitos ganhos, podem trazer grandes perdas. Mas acho que a boa postura é aquela que você falou, deixa um pedacinho pequenininho para brincar, né? E o grosso pensa no longo prazo, pensa que um dia você vai se aposentar, que você quer viajar com a sua família, quer manter o seu padrão de vida, ou pelo menos próximo dele, alguma coisa assim.
Perfeito. Alexandre, felizmente, como eu tinha te falado, a gente tem o nosso tempo aqui. Queria, antes de te agradecer, saber se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui. Olha, Beto, primeiro eu queria muito agradecer esse convite, né? Me sinto lisonjeado, né? Você é meu companheiro lá de artigo lá no Valor Invest, né? A gente se lê, né? É muito legal esse teu trabalho, né? E participar como entrevistado, né? Me deixa honrado, então queria muito agradecer. A minha melhor sugestão para o pessoal que vai estar nos ouvindo, nos assistindo, é que você saia desse momento, né? A gente está muito influenciado pelo momento. Vamos tentar sair da arquibancada. A gente não está vivendo na arquibancada, né? Parece que é uma arquibancada, porque eu sou Flamengo, você é Fluminense, fica um ali xingando o outro. Não é isso, um país não pode ser conduzido dessa forma. Então a gente tem que tentar, de alguma maneira, trazer para a racionalidade, né? Depois que a eleição tiver o seu resultado, né? Vamos trabalhar para termos um país que volte a crescer, como você mencionou, saia desse crescimento pífio que a gente vive, para aí sim a gente poder gerar emprego, dar emprego para essa garotada, porque esse é o nosso objetivo, né? Então, a melhor maneira é que nós. Não adianta chegar em novembro e dezembro e torcer para o país ganhar a Copa, né? A Copa é o tempo inteiro, né? Vamos unidos, de alguma maneira, tentar construir um país melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Bem, primeiro, assim, concordo plenamente com você, esse clima de Fla-Flu não ajuda nada e tem que todo mundo trabalhar, tá todo mundo no mesmo barco, né? O país é um só, né? E tá todo no mesmo barco, né? Tem que remar todo Exatamente. mundo junto É para isso chegar aí. no nosso destino, né? Bem, honrado também fico, foi um prazer, fico honrado mesmo, você sabe que sou um grande admirador seu, leio os seus artigos também, estou sempre lendo os seus artigos. A gente tem uma afinidade muito grande, assim como a gente vê É, basicamente a economia, então para mim foi uma honra e um prazer estar aqui contigo, Alexandre. Super obrigado por ter aceitado o meu convite e muito obrigado por essa conversa que foi maravilhosa. muito obrigado, um abraço a todos. Opa, então a todos aí, fica aí que a gente se despede com calma. A todos aí, abraço, tchau, tchau. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, tchau, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.